Jornal O Dia, que é líder em credibilidade há 73 anos no Piauí, único do segmento, mantendo a tradição da melhor informação e a informação com credibilidade. Eu trago o Natanael para trazer esses destaques para você, que acorda cedo, claro, e está acompanhando a gente. Natan. É isso, viu, Magela? Como você adiantou, a edição de hoje do Jornal Dia traz atualizações sobre o caso do estudante baleado em escola particular do centro de Teresina. Daqui a pouquinho, inclusive, no Comando Geral, nós vamos exibir, uma reportagem da Edna Maciel com a fala da mãe do estudante, a Cleidiane, bastante emocionada, sobre essa situação e demonstrando uma fé muito grande na recuperação do filho. Daqui a pouquinho mais detalhes, mas na edição de hoje do Jornal Dia você também confere essa cobertura completa. O Jornal Dia também destaca que déficit da Previdência Municipal reduz 1,8 bilhão em 3 anos. É o que diz o presidente do Instituto de Previdência do município de Teresina, IPMT, Kennedy Glaube. Ele afirmou que recebeu a Previdência do município em 2021 com um déficit atuarial de 5,6 bilhões e que o IPMT enfrentava graves problemas financeiros. O presidente do IPMT destaca ainda que durante a gestão conseguiu economizar recursos para investir na reforma do prédio, a reforma que foi inaugurada ontem, e compra de equipamentos. E aí sobre o IPMT, rapidinho um comentário aqui do João Magalhães, porque além de toda essa situação do déficit numérica, viu, João Magalhães, tem um impasse aí no IPMT que deve ser enfrentado pelo prefeito eleito Silvio Mendes, Pelo menos um diálogo deve acontecer nas próximas semanas. A presidência do IPMT, a exemplo da AR7, ela tem um mandato de 3 anos. Sim. E o atual mandato, o mandato do atual presidente foi iniciado em janeiro desse ano, em janeiro de 2024. Tem uma independência, né? Ele tem uma independência, em tese, ele ainda tem mais 2 anos à frente do Instituto de Previdência do município de Teresina. O prefeito eleito Silvio Mendes, quando assumir, não tem autonomia para exonerá-lo de ofício, O presidente do IPMT teria que pedir exoneração e aí uma nova indicação seria homologada e empossada. No caso, já anunciado pelo prefeito eleito Silvio Mendes, José João Braga. E ontem lá nessa solenidade no IPMT, eu estive por lá também, e a apuração é que esse diálogo ainda está acontecendo, Não é uma certeza de que o presidente do IPMT, Kennedy Glaube, vai deixar a pasta, vai deixar o Instituto no dia 31 de dezembro, junto com os outros secretários. Há um diálogo ainda em andamento a respeito dessa situação, João. Isso mesmo, é algo que precisa ser resolvido entre eles, Claro que é importante que o gestor público municipal, no caso o prefeito, tenha, entre os seus assessores, porque o presidente do IPMT não deixa de ser alguém que presta uma assessoria, ao prefeito, é da equipe da prefeitura. Então é preciso que tenha um alinhamento ideológico, um alinhamento de trabalho mesmo, enfim, para que haja um entrosamento, vamos dizer assim, na gestão pública. Agora, a lei também precisa ser respeitada e o atual presidente joga, como a gente diz no futebol muitas vezes, com o regulamento debaixo do braço, Tem a seu favor exatamente a questão da legislação que o ampara, muito parecido com a questão do Banco Central, no cenário nacional. É um mandato, Então, o presidente da República, tanto é que o Lula já está aí com 2 anos numa queda de braço com o atual presidente do Banco Central, mas não tem poder para tirá-lo. Mas acaba prejudicando muito, porque é importante que o comandante principal tenha, primeiro, pessoas de sua confiança nos cargos estratégicos, e esse entrosamento vem exatamente do alinhamento administrativo, ideológico, que a gente espera é que esse impasse, quase que pessoal ou institucional, não prejudique a população. Agora, Natan, bem rapidinho, só sobre ainda o IPMT, eu considero praticamente uma caixa preta. Em que sentido? Durante muito tempo, nas gestões do ex-prefeito Firmino Filho, nas gestões tucanas, a gente sempre via nas entrevistas elogios da própria equipe de que o IPMT estava numa situação financeira muito equilibrada,
muitos recursos em caixa, enfim, era apresentado praticamente como uma vitrine, né, da gestão tucana. Quando o doutor Pessoa assumiu, ele anunciou um verdadeiro caos na gestão do IPMT, um déficit altíssimo, uma situação assim quase de paralisação financeira na gestão interna, algo que chamou muita atenção, e esse discurso continua até hoje. Você vê que o atual presidente mesmo diz que conseguiu, com muito esforço, ajustar, equilibrar as contas do IPMT. Enfim, confesso que é uma dúvida que ainda hoje eu tenho, né? Porque eu lembro que nas gestões do então prefeito Firmino Filho, o IPMT era sempre mostrado como uma vitrine. A gente sabe que a Previdência Estadual tem um déficit muito grande, mas a Previdência da Prefeitura era sempre apresentada como um órgão organizado, equilibrado financeiramente. Mas a atual gestão do Dr. Pessoa, quando assumiu, fez questão de mostrar que não estava bem assim, pelo contrário, que os números eram bastante preocupantes. Aí a gente não consegue identificar, a falta de transparência não deixa a gente identificar se realmente é uma narrativa política criada ou se de fato quem é dos dois grupos que estavam mentindo, né? Se era na época em que se dizia que estava equilibrado e não estava, ou se é agora que se dizia que estava desequilibrado e não estava. Enfim, é uma dúvida que a gente ainda tem. Só para encerrar aqui, lembrando que o atual presidente do IPMT, Kennedy Glauber, é genro do prefeito Dr. Pessoa. Bom, seguindo com os destaques aqui do Jornal Dia, em meio a rumores de aliança, Júlio Arcoverde e Wellington Dias se reúnem em Brasília, né? A possível aliança entre progressistas e PT, que tem dado o que falar, João Magalhães. Tudo alinhado, viu, Natan? Foi só começar a falar nessa história do progressistas ingressar na base do presidente Lula. O deputado Júlio Arcoverde mostrou aí que não perde tempo. Já foi lá para uma audiência com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, discutir parcerias, né, investimentos, programas nessa área social. Claro, levar reivindicações das suas bases eleitorais. Então, é mais um sinal muito claro de que a aliança progressistas e governo Lula, em público ainda não é oficializada, mas nos bastidores já é dada como certa. Tanto é que o Palácio do Planalto começa a abrir as portas dos ministérios para os deputados federais, senadores do Progressistas. E ontem, o deputado Júlio Arcoverde não perdeu tempo, já foi lá se reunir com o ministro piauiense, apresentar aí suas demandas, suas reivindicações e tratar de parcerias. Mais destaques rapidamente antes de passar para o Magela aqui novamente. O doutor Pessoa diz que pretende voltar a atuar como médico e não fala em candidatura, né? O prefeito doutor Pessoa sobre seu futuro político após deixar o Palácio da Cidade. E ainda investimentos. Fazenda autoriza contrato de 97 milhões para a compra de VLTs em Teresina. IBGE, 70% dos piauienses entre 18 e 29 anos têm pelo menos 12 anos de estudo. E você também confere que 2 cidades do Piauí estão entre as 50 maiores produtoras de grãos do país. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do seu Jornal Dia, líder em credibilidade.